Olá, meus queridos e minhas queridas. Espero que estejam todos e todas bem. Bem-vindos, então, à nossa 10ª videoaula deste semestre. Estamos nos aproximando a cada semana deste final de ano e deste final de semestre, com muito êxito, acredito. Hoje nós vamos dar continuidade, então, a falar mais um pouco, né, sobre a nossa autora, a Hannah Arendt. Continuemos, então, com esta temática, com esta autora. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês que na próxima webconferência deste seminário de Filosofia Moral e Política, nós temos uma convidada, como eu já falei na videoaula anterior, para quem assistiu já sabe, mas agora eu tenho a confirmação, porque na videoaula anterior eu comuniquei a vocês que eu iria convidar uma professora que se dedica ao feminismo, né, e ela é uma professora da Universidade Estadual do Amapá, e agora está confirmado, então ela vai participar ao vivo da nossa webconferência do dia 29, né, e então ela vai participar e eu convido a todos e todas a ficarem logadinhos, tá, porque são oportunidades que a gente tem na vida, assim, que deve de aproveitar, tá? Então, estão todos convidados e nós vamos dar seguimento, então, ao pensamento de Hannah Arendt, tá? Esta alemã estadunidense. E hoje nós vamos tratar, ou vamos conversar, falar um pouco, né, sobre a condição humana na perspectiva de Hannah Arendt, né? Inclusive, ela tem a obra chamada A Condição Humana, tá? Trabalho, ação e obra, né, em Hannah Arendt. Bom, então, esta obra de 1958 constitui uma das mais profundas reflexões da existência humana de Hannah Arendt, né? Estou vendo aqui para... Ah, tá. Então, na modernidade. Então, assim, longe de propor uma ontologia ou uma metafísica do ser, a Arendt busca compreender o que fazemos enquanto seres humanos no mundo. Esse é o ponto, tá? E a análise desta autora, então, ela não parte de uma essência imutável, mas sim da pluralidade e da experiência concreta da vida ativa. Então, para isso, a filosofia distingue 3 atividades assim fundamentais da condição humana, que é o trabalho, a obra e a ação. Então, essas 3 dimensões da vita activa não são apenas formas de agir, mas expressam diferentes modos de relação entre o homem, o mundo e os outros. Cada uma delas possui uma lógica, tá? Sua temporalidade e seu valor, e juntas elas delineiam, então, a complexa trama da vida pública e privada. Desculpa. Então, ao distinguir estas esferas, a Arendt também diagnostica uma transformação histórica, o eclipse da ação e da política pela centralidade do trabalho e da produção, que marca o advento da modernidade. Então, a presente aula, né, hoje tem como objetivo... que coisinha chata isso aqui, né? Esse sinalzinho aqui que entra uma mensagem aqui no Note. Faz parte. Então, esta aula hoje tem como objetivo analisar, então, a concepção arendtiana, né, da condição humana, destacando, então, as categorias do trabalho, de obra e ação, e suas implicações filosóficas e políticas. E a partir desta apresentação da condição humana e dos comentadores contemporâneos, pretende-se aqui, então,
pretende, então, mostrar um pouco, né, como a Arendt propõe uma filosofia da atividade humana fundada na liberdade, na pluralidade e na construção de um mundo comum. Sendo assim, tá, nesta obra, A Condição Humana, ela distingue as duas dimensões fundamentais da existência humana, que é a vita contemporânea, a vita contemplativa, e a vita activa. Então, enquanto a tradição filosófica, desde Platão, Aristóteles, privilegiava a contemplação como forma superior de vida, voltada para o eterno e para o imutável, a Arendt propõe resgatar, então, o valor da ação humana no mundo. E, segundo ela, a vida ativa, né, no sentido mais geral, é a vida dedicada às atividades que visam a manutenção, a construção e a convivência humana. A autora, então, ela recusa a hierarquia tradicional entre o pensar e o agir e busca compreender como o agir humano se estrutura na realidade política e social. E a vida ativa é composta por 3 atividades fundamentais: o trabalho, ligado à necessidade biológica e à sobrevivência, a obra, relacionada à construção de um mundo durável, e a ação, que se realiza no espaço público e revela a liberdade e a pluralidade humana. A Arendt insiste que essas atividades não são redutíveis umas às outras, e que cada uma expressa um aspecto essencial da condição humana. Bom, o trabalho, a condição biológica da vida, é a atividade que corresponde ao processo biológico, né, do corpo humano. E ele está ligado ao ciclo da necessidade da reprodução da vida, sendo assim, essencialmente repetitivo e efêmero. Como escreve Arendt, abro aspas, o trabalho é a atividade que o homem desempenha como ser vivo, ligado às necessidades da vida e do corpo. Fecho aspas. Então, o trabalho, portanto, está associado à condição de vida, à condição da vida, tá? É a atividade dos que labutam para manter-se vivos, trabalham para manter-se vivos, né? Cozinhar, cultivar, limpar, cuidar, enfim, atividades que desaparecem assim que são realizadas, exigindo recomeço constante. Interessante, né? Porque é exatamente isso. A Arendt, então, ela observa que o trabalho não produz um mundo, mas apenas mantém o ciclo vital do homem e da natureza. E nessa perspectiva, o trabalho não cria objetos duradouros, mas consome e reproduz incessantemente os bens necessários para a subsistência humana. E o resultado do seu esforço é imediatamente absorvido, né? É imediatamente absorvido pela necessidade. O trabalho, por isso, é marcado, então, pela fugacidade e pela repetição. E na sociedade moderna, o trabalho, contudo, se tornou o paradigma da vida humana. E a Arendt, então, critica essa glorificação moderna do labor, pois ao transformar o homem em animal laborans, trabalhador, ele reduz, então, a sua existência à dimensão biológica e produtiva. Como afirma a nossa autora, o triunfo do animal laborans só pode ser um desastre, pois ele ameaça transformar toda a terra em um deserto de produção e consumo. É interessante a gente ver o texto e puxar para a nossa realidade, né? O mundo, transformar toda a terra, o mundo, como um deserto de produção e consumo. Na terceira categoria trabalhada pela Arendt nesta obra, A Condição Humana, a segunda atividade da vida ativa é a obra. Então, essa obra corresponde à produção de um mundo artificial de coisas. E, diferente do trabalho, que se liga à necessidade, a obra se liga à utilidade.
e a durabilidade. O homem, enquanto homem Faber, fabrica objetos, cria instrumentos e edifica um mundo relativamente estável. E a Arendt escreve, abre aspas, a obra produz um mundo artificial de coisas, distinto de qualquer ambiente natural, fecho aspas. Então, esse mundo é o espaço onde a vida humana adquire permanência e sentido, pois ele abriga a memória, a cultura e as instituições. E enquanto o trabalho se esgota em sua repetição, a obra deixa marcas duradouras. O Homo Faber transforma a matéria bruta em produtos e cria uma segunda natureza, feita de objetos, casas, ferramentas e obras de arte, enfim. E é, portanto, o criador de um mundo humano. Então, contudo, a obra também traz ambiguidades. Ou seja, ao transformar tudo em meios e fins, o homem Faber corre o risco de reduzir o valor das coisas ao critério da utilidade. E a Hannah Arendt adverte: o perigo do homem Faber é a instrumentalização do mundo, a tendência de medir tudo pelo padrão da fabricação e da eficiência. E lá em Habermas a gente já trabalhou, né, no semestre passado, essa questão da instrumentalização do sujeito. Também é nesse sentido. Então, a perda da distinção entre o mundo durável e os objetos de consumo imediato ameaça o próprio espaço público. Sem um mundo comum e estável, a ação e o discurso se tornam impossíveis, e a política se dissolve, então, na lógica da produção. Agora sim, a terceira característica trabalhada por Hannah Arendt na condição humana, que se refere à ação. Então, a ação é a mais elevada das atividades, né? Essa terceira atividade, essa terceira característica, é a mais elevada das atividades da vida ativa, da vida ativa. Então, ela não se destina à produção de objetos, nem à satisfação, assim, de necessidades, mas à revelação do quem. Essa revelação do quem no espaço público. Este é o ponto. E a Arendt define, então, a ação é a única atividade que exerce diretamente, que se exerce diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria. Então, por meio da ação e da fala, os seres humanos se revelam uns aos outros como indivíduos singulares e livres. E a ação é, assim, a expressão da liberdade, não só da liberdade, mas da liberdade e da pluralidade. E cada pessoa age de modo único e o conjunto das ações humanas forma a teia da história. E a Hannah Arendt afirma que a pluralidade é a condição da ação humana. Vejam bem. Se cair na provinha lá, na avaliação presencial, agora, né? Conceitue a pluralidade em Hannah Arendt. Tem tudo a ver com o próprio título do livro, tá? Para ela, a pluralidade é a condição da ação humana, porque somos todos iguais enquanto humanos, mas totalmente diferentes. Ou, nas palavras dela, únicos nas nossas singularidades, tá? Então, a ação é, portanto, o modo pelo qual a humanidade se manifesta politicamente, criando e sustentando o mundo comum, tá? E diferente do trabalho e da obra, as outras duas atividades trabalhadas por ela, né, na condição humana, a ação não tem garantias nem previsibilidade. Seu campo é o da iniciativa e do imprevisível. E a Arendt associa a ação à capacidade de começar algo novo. Aquilo que se chama de natalidade. Isso já foi falado na outra aula, né? Sobre essa natalidade. É o novo. O fato de que o homem é capaz
de ação significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o que é infinitamente improvável. São palavras da própria autora, tá? Então, nesse sentido, a ação é o domínio da política. O espaço público é o local onde os homens aparecem uns aos outros em palavra e gesto, constituindo uma realidade comum. Sem esse espaço, não há liberdade, nem humanidade plena. Bem forte essa análise, hein? Bom, a Arendt, então, interpreta a modernidade como o tempo em que hierarquias entre atividades humanas foram invertidas. O trabalho, antes considerado inferior, tornou-se, então, valor supremo. O homem moderno passou a definir-se pelo que produz e consome, reduzindo o mundo à lógica da economia e da técnica. 1958, ela escreveu isso. E é muito atual, né, gente? Façam a análise destas palavras e vejam se não é exatamente isso que nós estamos vivenciando nos nossos dias, hoje. O trabalho, vou repetir, antes considerado inferior, tornou-se um valor supremo. O homem moderno passou a definir-se pelo que produz e consome, reduzindo o mundo à lógica da economia e da técnica. Então, ela observa que a sociedade moderna é aquela em que o trabalho invadiu o espaço público. E o animal, o laborans, tornou-se o modelo da humanidade. Isso gera uma crise do mundo comum, segundo a Hannah Arendt. Pois tudo que é durável, simbólico e partilhado, a cultura, a arte, a política, é substituído por fluxos de consumo e produção incessantes. E a perda, então, dessa esfera pública, que também é observada por Habermas, né? Essa perda da esfera pública, do espaço público, onde as coisas são construídas com participação, tá? Em Habermas, né? A partir de uma intersubjetividade. Então, a perda dessa esfera pública implica a erosão da ação e da liberdade. O homem contemporâneo, nós, aprisionados pela necessidade e pela utilidade, perde o sentido de sua existência política. E a condição humana torna-se assim, para Hannah Arendt, uma questão ética e política. Como restaurar, como resgatar este espaço da ação e da palavra em um mundo dominado pelo trabalho e pela técnica? Fica esta reflexão para vocês. Como restaurar este espaço público de participação, né, de intersubjetividade, observado já pela Hannah Arendt, pelo Jürgen Habermas, algo que está se perdendo a cada dia. Como resgatar esse espaço? Como restaurar isso? O que fazer para que esse mundo não seja apenas algo dominado pelo trabalho e pela técnica? Onde fica a condição humana neste mundo dominado pelo trabalho e pela técnica? Bom, apesar desse diagnóstico crítico da Hannah Arendt, ela não é uma pensadora do pessimismo, né? Então, ao enfatizar a natalidade, ela introduz, então, essa possibilidade do novo, do recomeço. Então, a ação humana, mesmo frágil e imprevisível para Hannah Arendt, é sempre capaz de inaugurar algo inédito. Então, esse algo inédito é o que eu convido vocês a refletir, né?
a refletirem sobre essa situação, sobre esse contexto, tá, de perda do espaço público, e a possibilidade, então, de instaurar esta natalidade, ou este resgate, né? É interessante isso. Convido vocês a essa reflexão. Então, a Arendt escreve, abre aspas, a prof está meio engasgada hoje, a gargantinha está um pouco irritada, desculpa aí, tá? Voltando, a Arendt escreve, abro aspas, né? A natalidade, não a mortalidade, pode ser a categoria central do pensamento político, pois é pela ação que nascemos para o mundo. Fecho aspas. A liberdade, então, nesse sentido, não é uma propriedade interior, mas um fenômeno público. E esse fenômeno público se manifesta no agir conjunto e no discurso. Outro conceito habermasiano, discurso. Bom, assim, a política para Hannah Arendt não é um meio, mas um fim em si mesma. É o exercício da liberdade entre os iguais, humanamente iguais, mas diferentes, subjetivamente, né, distintos. Somente quando os homens agem em conjunto e constroem um espaço público, podem realizar plenamente a sua condição humana. Então, gente, para encerrar, resumindo o que a gente trabalhou aqui, a análise da Arendt, né, sobre a condição humana, ela propõe uma filosofia da ação e da pluralidade, em oposição às reduções utilitárias e produtivas da modernidade. Então, ao distinguir trabalho, obra e ação, ela mostra que o humano não se esgota nas necessidades biológicas, nem na fabricação de objetos, mas se realiza verdadeiramente na ação e na palavra, ou na política. Então, o trabalho mantém a vida, né? A obra constrói o mundo, mas a ação o torna comum e livre. E a crise moderna da política, segundo ela, é o sintoma da supremacia do labor sobre a ação. Então, recuperar o sentido da vida ativa significa restaurar a dignidade da esfera pública e da liberdade humana. E como ela escreve, com sua lucidez característica, né? Abro aspas para finalizar, ser e aparecer coincidem. O que não aparece, o que não pode ser visto e ouvido, é como se não existisse. Assim, ser humano é aparecer entre outros, agir e falar no mundo comum, é viver plenamente a condição humana. Muito obrigada. Deixo com vocês as reflexões sobre esta aula, sobre essas análises, sobre essa autora, e com sua obra muito interessante, que eu não lembro exatamente se eu já deixei o link dessa obra para vocês, acredito que sim, eu vou dar uma olhada depois lá no nosso ambiente virtual, e vou buscar porque é uma obra que vale a pena a leitura, tá bem? É conhecimento, não esqueçam. Então, gente, muito obrigada por mais esse encontro, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.